Olá, eu sou Vilmar. Eu sou a Aline. Bem-vindos a mais um Descomplicando a Saúde da Mulher, um lugar onde a gente discute esses assuntos de forma descomplicada, holística e educativa. Lembrando que o objetivo aqui não é substituir uma consulta médica. Então, se você tiver alguma dúvida ou alguma queixa, tem que procurar um profissional especificado, tá? E hoje a gente vai começar um quadro novo, um quadro que chama Contando a Minha História. E aí, Vilmar? Então, no Contando a Minha História, a gente sempre tem um convidado. E hoje nós temos a honra de receber a Maria Cecília, que está aqui do nosso lado. Maria Cecília, eu gostaria que você contasse por que nós te convidamos e qual que é a sua história. Poxa, vai ser um prazer, um enorme prazer estar aqui com o Dr. Vilmar, doutora Aline, que cuidaram tão bem de mim, né? Bom, meu nome é Maria Cecília, eu tive em março de 2023 um diagnóstico de câncer de mama. Eu trabalho, só para contextualizar, eu trabalho na indústria farmacêutica há 35 anos, atualmente trabalho com medicamentos para oncologia, inclusive câncer de mama. E eu sempre tive o hábito de fazer o meu check-up, né, anual, sempre passando na ginecologista, fazendo a mamografia, o Papa Nicolau, porque na minha cabeça, eu tenho um histórico, uma tia teve câncer de mama e uma prima, filha dela também, teve câncer de mama. Essa minha tia era irmã da minha mãe. Então, eu nunca achei que eu fosse melhor ou diferente de ninguém. Então, eu achei que eu pudesse estar sujeita e sempre incentivei as minhas irmãs, as minhas primas a fazerem também os exames de rotina. E aí, qual foi, né, a minha surpresa? Em março de 23, eu fiz a mamografia, apareceu um BIRADS 4. Mas vamos lá. Aline, então ela teve um BIRADS 4, não? Então é importante a gente deixar claro para quem está nos escutando o que é o BIRADS 4. Bom, é importante você lembrar que todo exame da mama, a gente vai dar uma nota para ele, ou a gente classifica de acordo com essa classificação que chama BIRADS. E essa classificação vai de 0 a 6, tá? No BIRADS 4, eu tenho algum achado, e esse achado é suspeito, tá? Ele tem aí de 2 a 95% de chance de ter alguma malignidade. Vejam que é muito grande, então, esse intervalo, né? E com isso em mente, é uma lesão que eu preciso fazer o quê? A biópsia, eu preciso investigar, eu não posso acompanhar, eu não posso só rever daqui a um ano. Ela tem que ser investigada. E eu acho interessante também frisar uma questão na sua história, Maria Cília, que você comentou que uma tia e uma prima sua tiveram câncer. Realmente é importante a gente se atentar a esse histórico, né? Mas provavelmente, por elas não serem parentes de primeiro grau, não deve ter contribuído para o seu quadro, mas é importante a gente conhecer esse histórico e validar o que a paciente traz para a gente nas consultas e na sua rotina. Então, isso também foi bem interessante. Daí você fez a biópsia, não, Maria Cecília? Sim. E provavelmente fechou o diagnóstico de câncer de BIRADS mama. 5, aí comprovou a Daí também malignidade. veio também um BIRADS 5 Sim. agora, e agora fez a biópsia e Exato. confirmou a malignidade. E aí confirmou. Daí provavelmente você fez alguns exames, não? Exato, fiz. Na época eu fiz o ultrassom de mamas, eu fiz a mamografia, eu fiz a biópsia, depois eu fiz o PET scan, né? Foram tantos exames para fechar, né, para concluir, e eu também fui buscar uma segunda opinião. Eu passei com 2 oncologistas, foi bastante interessante, porque um dos profissionais que eu havia consultado, ele sugeriu que, porque o meu ultrassom estava dando que eu não tinha linfonodos na axila. E ele achou curioso e pediu para repetir num outro laboratório. E aí, não quando eu tinha repeti, linfonodos comprometidos, né? não tinha linfonodos, não tinha Suspeitos, linfonodos suspeitos. Não, é E só aí, para o pessoal quando eu entender. repeti o exame, aí confirmou que eu também tinha linfonodos suspeitos. E porque aí você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo uma série de detalhes, né? Com o manejo, né? Da situação. Aí, o que nós havíamos inicialmente tratado, que seria, eu começaria com a cirurgia, a mastectomia seria uma quadrantectomia, né? Isso. Seria uma quadrantectomia, aí eu iria para a quimioterapia e fecharia com a rádio. Quando constatou que os linfonodos estavam comprometidos, aí mudou o esquema de tratamento. Então, eu comecei com a quimioterapia, fiz a mastectomia, que no dia da cirurgia, né, doutor Vilmar,
teve que mudar, não foi uma quadrantectomia, assim, foi uma mastectomia total, né? E depois eu fiz a radioterapia. Então, só para deixar algumas coisas claras para quem está nos ouvindo, não, para ficar de forma mais leiga. Então, a Maria Cecília, ela fez o exame de rastreamento, teve uma adesão suspeita, fez uma biópsia. Frente a essa biópsia, ela fez um estadiamento da doença. O que era isso? Ela continuou fazendo investigação na mama para ver se o tumor estava restrito à mama ou se comprometia alguns linfonodos axilares. Ela fez uma ultrassonografia e mostrou a presença de linfonodos. E ela também fez uma tomografia, que nós chamamos de PET scan, para poder rastrear a presença de células pelo corpo, porque esse exame veio negativo. Pela presença dos linfonodos, o colega oncologista clínico indicou, então, a quimioterapia que nós chamamos de neoadjuvante, aquela que vem antes da cirurgia. Ela fez a quimioterapia, teve uma excelente resposta, mas voltou conosco depois para fazer a cirurgia. Exato. E por ela ter a pele muito vermelha por infiltração do tumor ainda, nós optamos em realizar a mastectomia, uma cirurgia radical, mas sem deixar de ofertar a ela o que é direito da mulher e é dever do cirurgião, a reconstrução imediata. Exato. E é engraçado você falar da cirurgia, porque eu lembro que me marcou muito a cirurgia, justamente porque foi uma cirurgia que a gente teve que, no intraoperatório, tomar essa decisão. O Vilmar tomou essa decisão que foi importantíssimo para o seu tratamento. Então, foi conversado inicialmente uma cirurgia, mas a paciente tem que estar sempre ciente de que existe sempre a possibilidade de, na hora, a gente encontrar alguma coisa que talvez não tivesse aí certeza do que podia acontecer e trocar aí. Tem que mudar, né? Exatamente, sempre pensando no melhor para a paciente. Primeiro lugar, tratamento curativo do tumor e sempre lembrando, como o Vilmar acabou de falar agora, da parte de reconstrução, esse direito de dar à mulher a chance também de se reconhecer Faz depois, né? Total diferença. Total E- diferença. Mas eu gostaria de dar um passo atrás, Sim. porque eu sei que você fez a cirurgia, Isso. fez a reconstrução, mas você teve que passar pela quimioterapia Sim. antes dessa cirurgia. Exato. Conta para nós essa sua jornada. Como foi esta quimioterapia? A quimioterapia é um monstro? A quimioterapia, realmente, a gente tem que desenhar ele como um bad guy, uma pessoa, algo tão ruim para a paciente, ou dá para passar com uma certa tranquilidade por esta quimioterapia? Conta para nós. E você, Perfeito. que tem grande experiência em Sim, mama, não? sim. Porque você trabalha há anos, né, na indústria farmacêutica em relação ao tratamento do câncer de mama com quimioterápicos. Foi muito boa essa sua pergunta, doutor, porque eu sempre falo para os meus colegas de trabalho que a gente acha que conhece a jornada do paciente, né? Mas aí, assim, só vivendo realmente é que você aprende, né? Então, eu tive um acordo comigo mesma, porque vem a ansiedade, vem a curiosidade. Eu sou uma pessoa que eu preciso entender, né? Então, eu pesquiso. E aí, para não ficar, não incorrer num erro de Google, porque você não sabe se a fonte é segura, eu sempre fazia uma listinha com todas as minhas dúvidas para levar na consulta. Então, eu tive um acordo comigo mesma. Você vai focar no tratamento e vai seguir apenas o que a equipe médica te disser. E aí, todo mundo que gosta de você, que quer te ver bem, ele vem com uma receitinha. Então, eu recebi inúmeros conselhos de fazer, faça o chá da folha de tal fruta, que vai diminuir o tamanho do tumor. Faz um outro chá que é para aumentar a tua imunidade, coma muito tal, né? E tudo isso, por mais bobo que parecesse, eu levava para minha médica. E aí ela me explicava, não, você não pode fazer tal chá. Esse chá, ele vai ter uma interação com a droga que você tá. Então, eu fiz 2 ciclos, foram 2 tratamentos, né? Eu comecei com a quimioterapia doxorubicina, que foram 4 infusões, né, de doxorubicina. E foi o período que, logo em seguida, já estava preparada para a queda do cabelo, que é uma experiência também muito individual, né? Muito individual. Eu encontrava as pacientes na sala de espera da químio, cada pessoa lida de uma forma. E o meu foco era cura. Eu queria buscar cura. A partir do momento que a médica falou, você tem mais de 90% de chance de cura por causa do meu estadiamento, eu falei, é isso que eu vou buscar. Então, não me importa, o cabelo vai cair, não tem problema.
eu vou depois, o cabelo vai crescer, eu vou cuidar dele direitinho e tal. Ah, a unha, né? Uma coisa que eu sempre amei demais, a minha unha, até hoje ainda tem algumas consequências, tal, mas assim, eu aprendi a cuidar, né? E segui à risca todo o tratamento. Aí eu fiz a Paclitaxel, né? Que foram 12 infusões para completar o ciclo de quimioterapia. Existiam algumas limitações? Existiam, mas assim, eu só posso agradecer, porque em momento algum eu não tive nada de náusea, né? Eu fiz mudanças na minha vida, no meu cardápio, estilos de vida. Ah, uma coisa muito importante, vou dar um passinho também atrás, doutora Aline, muito importante. Quando eu falei, né, da minha tia, da minha prima, e você falou, não, é capaz que não tenha, né, nenhuma influência. Então, eu fiz o mapeamento genético também. Isso. E, bingo, o mapeamento genético disse que não havia nada com a hereditariedade. Então, eu tinha um luminal B, né, um tumor dependente de hormônio, né, dos meus hormônios, e ele não tinha nada a ver com a hereditariedade. E aí, quando você vai olhar a lista de fatores de risco, sobrepeso, sedentarismo, consumo de álcool, fumante, eu gabaritei em todos os fatores de risco. Então, eu acho, sabe assim, Deus deu um chacoalhão e falou, opa, menina, o que você está fazendo da sua vida, né? Então, foi realmente necessário uma mudança radical na minha vida, né? Os meus hábitos de vida, até hoje ainda é um desafio, eu estou me adequando, estou mudando, mas o importante é que, seguindo todas as dicas dos meus médicos, a quimioterapia foi maravilhosa para mim, né? Eu segui tudo. Não pode comer, não pode fazer tal coisa, evita o sol, né? Você está com uma imunidade baixa, que nem a minha profissão, eu entro e saio de hospitais o dia todo. Aí eu conversei na empresa, falei, gente, eu não quero parar de trabalhar. A minha mente precisa estar ocupada. E quanto mais eu estudava, né, a respeito, quer dizer, eu aprendia sobre mim e aprendia sobre o que eu trabalho no dia a dia, né? Então, eu falei, não quero parar de trabalhar. Então, eu fiquei em home office. Como eu tenho passagens, né, por treinamento, por marketing, eu consegui dar um suporte bastante bacana, né, para o pessoal interno, sem ir para a rua, sem entrar e sair de hospital por conta da minha imunidade. E aí, quando terminou a quimioterapia, fui liberada, né, e fiz os exames. Graças a Deus, eu nunca precisei adiar uma infusão, né, uma quimioterapia, porque os meus exames estavam sempre bem, Ok. né, tudo ok. Aí fui procurar o Dr. Vilmar para fazer a cirurgia. Doutor, poxa, talvez tenha que tirar a mama inteira. Eu falei, doutor, tira as duas. O senhor lembra disso, doutor? Lembro. Tira as duas, doutor. Porque o meu foco era o quê? Era a cura, né? Lógico. Então, tudo, eu sempre pensava o seguinte, o importante é eu estar curada, o restante eu vejo depois. E aí foi quando ele me disse que eu tinha direito a fazer a reconstrução, né? E aí, hoje, feita, né, a reconstrução, eu vejo a importância. O quanto a minha autoestima está voltando, porque por mais que você fala que não tem problema, né? Eu vi várias mulheres que optaram em não fazer a reconstrução, também respeito, porque acho que é uma decisão muito individual, mas esse período todo que eu fiquei, que a cirurgia cicatrizou, eu precisava de um tempo sem dirigir, né? Como eu trabalho na rua, né? Nós esperamos aí mais de um ano para fazer a minha reconstrução. Hoje, no pós-operatório da reconstrução, eu me sinto outra pessoa, né? Eu me sinto inteira agora, de novo. Né? Então, a impressão é que tiraram uma parte importante de mim. Por mais que eu saiba, que eu soubesse que era importante, né, para o meu tratamento, hoje eu me olho diferente, né? Então, autoestima e querer realmente ficar cada vez Nós melhor, vamos perder voltar, peso, e eu vou voltar né? nesse ponto, eu vou tocar bastante nele, hein? Mas Tá. eu vou mais um passinho atrás que eu vou dar. Tá. Mas eu vou levar essa informação para você que está nos escutando, que é muito importante. Ó, pelo menos duas informações que ela nos passou. Teste genético. Hoje em dia, quando você tem um pedigree muito comprometido, nós temos que fazer o teste genético. Por quê? Porque ele vai mudar a conduta, não só cirúrgica, quanto do tratamento quimioterápico. Então, o teste genético é fundamental. Mas a informação mais importante que ela trouxe é a quimioterapia não é um bicho de sete cabeças. Ela disse que nem náusea ela apresentava. Então, de forma geral, as nossas pacientes passam pela quimioterapia de forma muito tranquila, extremamente tranquila. Então, isso é muito importante vocês saberem.
venha fazer o tratamento, vocês não vão ter as complicações que muitas vezes as mulheres comentam no salão, comentam na rua, né? As amigas trazem, você vai fazer quimioterapia, vai passar muito mal. Desmistificando isso, não, Aline, não é dessa forma. E eu acho importante também a gente frisar bem a consciência que você trouxe em relação a quais coisas você não fazia direito antes na sua vida que podem ter contribuído, porque eu acho muito fácil a gente, às vezes, procurar respostas em lugares como genética, que às vezes não faz sentido, ou às vezes falar, não entendo, realmente é um diagnóstico extremamente difícil, longe de mim tirar esse sentimento de raiva, de frustração, de luto mesmo quando passa por esse diagnóstico. Mas é importante a gente, sim, olhar quais fatores de risco eu posso ter e o que eu posso fazer para mudar determinados hábitos que possam contribuir para uma melhor adesão e uma melhor resposta ao tratamento, que foi exatamente o que você fez. Você mesmo comentou, mudou seu estilo de vida, a alimentação, era sedentária, atividade física. Acredito que se consumia álcool ou se era tabagista, também abandonou, diminuiu esses dois hábitos que a gente sabe que faz. Parei de fumar e parei de beber. Esse é o ideal, né? A gente sabe que em alguns momentos a gente tenta assim negociar, então vamos tentar diminuir até conseguir abandonar. Mas o ideal seria realmente abandonar esses dois hábitos, principalmente durante o tratamento, porque a gente sabe o quanto que isso pode comprometer um resultado, não só da quimioterapia, mas o resultado da cirurgia, né? Compromete cicatrização, aumenta o risco de infecção. Então, essa consciência que eu acho que é muito difícil a gente encontrar as pacientes, porque elas estão nesse momento tão fragilizado. É tanta informação, tanto medo, tanta angústia, tanta incerteza, que às vezes fica muito terciário, quaternário, elas lembrarem disso e realmente valorizar. Então, eu achei essa sua fala muito importante. É tão verdade, assim, o que você disse, doutora Aline, porque eu me lembro quando a médica falou assim, olha, você fuma desde os 18 anos de idade? Eu falei, desde os 18, doutora. Eu não vou ser tão cruel com você e falar, você tem que parar agora. Mas procura aí, né, acabando e tal. Só que aí, quanto mais eu tinha informação do que estava se passando comigo, eu achava muito cruel eu me revoltar com Deus e falar, por que eu? Poxa, eu sou uma pessoa do bem, eu trabalho, não faço mal para ninguém, por que eu, né? Não cabia esse tipo de revolta ou negação, por quê? Porque eu fui entendendo que tudo aquilo que eu tinha como fatores de risco e que eu gabaritei eram decisões minhas, era um estilo de vida que eu tinha adotado, então eu era responsável por aquilo. Por que não ser responsável por reverter isso também? Então, eu enxerguei muito assim, eu tinha total responsabilidade, eu queria viver, eu amo viver. A vida é maravilhosa. Então, eu falei, então eu vou fazer tudo para reverter esse quadro, porque eu quero viver. Perfeito. Né? Eu acho que... E eu pensava muito aqui, ó, a cabeça. Porque assim, a cabeça ela é muito poderosa. Se você deixar, ela toma conta de tudo e você paralisa. Né? Ou você vai para o lado da depressão, ou você vai para o eu vou conseguir, vou... mas então, é assim, difícil, hein? Fica revoltada, não sai do lugar. Ou então, aí eu pensava assim, gente, a minha cabeça, ela é a minha fortaleza. Eu tenho que cuidar dela, dos meus pensamentos bons, né? Então, eu fazia assim, o que me faz bem? Então, eu fui atrás de entender mais o que estava se passando comigo. Então, eu vi um monte, eu li livros sobre câncer de mama e o pessoal falava, nossa, é sadomasoquista? Não sou. Eu gosto de entender o que está se passando e como eu posso mudar, né, a minha vida. E aí foram caindo as fichas, né? Isso é antigo, né? Cair as fichas. Mas fui processando. Na nossa faixa etária as pessoas entendem. Fui processando. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu ouço muito assim, eu não vou mexer com isso, não. Quem procura, acha. Aí eu falo, que bom, porque se você acha a tempo, você tem como fazer uma reviravolta na tua vida e viver uma vida que vale muito a pena. Eu sempre opto por viver. Então, foi a oportunidade que eu tive. Eu descobri a tempo de fazer tudo isso, né? E resgatar minha vida. E isso vai repercutir na sua saúde como um todo, não no sistema cardiovascular, sistema neurológico, em todos os sistemas isso vai atuar de forma muito saudável. Mas o que você trouxe por último, que eu acho que é um ponto muito importante, que a gente vai voltar nesse assunto então, é a reconstrução. Porque você falou que só depois da reconstrução, do término da reconstrução, que você sentiu a feminilidade voltar. Conta isso para nós, então, que isso é muito importante. Legal. Quando foi feita a mastectomia, né, radical, ficou uma diferença muito grande, isso, né? Porque tirou a mama direita e
um lado esquerdo era bem maior, tava caidinho, né, doutor? Tava bem diferente. Então, assim, em alguns momentos, se eu levantava muito rápido, a impressão que meu centro não estava equilibrado. Eu tinha isso, não sei se da minha cabeça, né? Quando eu me olhava no espelho, era aquela coisa assim, Na deixa pra lá, realidade, não olha, né? né? Deixa pra lá. Isso aí, uma hora eu vou mexer, uma hora eu vou mexer. Quando mexeu, de fato, né? Que aí eu falei, gente, tô de volta, né? Tá novinho, bonitinho. Aí a hora que cicatrizar, eu vou querer fazer a cicatriz ao lado que eu não tenho, né? A auréola e a A papila. auréola, eu vou fazer com a tatuagem. Sempre quis fazer uma tatuagem. E eu sempre dizia o seguinte, a tatuagem ela tem que ter algo a ver com a minha história, comigo, né? Que é um significado maior que Baita esse, tem tudo a significado. ver comigo, Sim, né? De concordo. aprendizado, de resgate da minha vida. Não, Então, de essa é a renascer, né? tatuagem. Vai renascer. Renascimento. Então, Exatamente. Então, só para deixar claro, não, a Maria Cecília, ela fez uma mastectomia e no momento daquela cirurgia, nós colocamos uma prótese expansiva. Essa prótese expansiva, nós fomos enchendo ela de água, né, de soro fisiológico, e ela determinou um volume, mas fica algo redondo. E a outra, a mama, é uma mama natural, caída, pitótica e volumosa. Então, ela tinha uma grande assimetria que nós sempre deixamos bem claro para ela que nós iríamos resolver isso no momento mais oportuno. No momento mais oportuno para ela, era nas férias. Passado apenas 1 mês e meio da cirurgia, ela já conta toda essa transformação. Nada melhor para nós como profissionais ouvirmos isso, né? E nada melhor para o nosso paciente sentir essa transformação. Parabéns. muito obrigada. Maria Cecília, eu queria perguntar assim, fora tudo isso que você falou, eu acho que um grande ponto para quem está passando por essa jornada é a rede de apoio. Eu acho que Sim. a rede de apoio pode ser família, pode ser cônjuge, podem ser amigos, colegas de trabalho. Eu acho que isso faz toda a diferença para que o paciente consiga passar por tudo que vai passar. Queria que você falasse um pouquinho, assim, pontualmente sobre a sua rede de apoio, assim, que você achou que fez diferença. Doutora Aline, você fez uma pergunta agora que mexe muito comigo. Eu me emociono muito. Eu sou de uma família muito grande, né? Muito numerosa. E foi fundamental, do início ao fim. Em momento algum eu senti que eu estava sozinho, né? A equipe médica maravilhosa, né? Que me abraçou, que eu nunca fiquei com dúvidas e sempre muito disponível, né? Olha, se você sentiu alguma coisa diferente, está preocupado, pode entrar em contato. A família junto, tem uma irmã que ela está aposentada e ela ficou comigo do início ao fim. Tanto que meu marido, eles ficavam brigando, né? Meu marido queria acompanhar, ela falava, não, você vai cuidar dela em casa. No hospital sou eu que vou com ela e vou estar junto, porque é mulher, ela é minha irmã, eu a chamo de irmã, né? Que é minha irmã mais velha e tal. Então, assim, as minhas irmãs estiveram o tempo todo comigo, os meninos não sabiam como lidar, né, com a situação, mas assim, carinho, atenção, quer conversar, não quer conversar? E todo mundo se colocando muito à disposição. Quando, em um dado momento que eu falei, gente, a gente é uma família muito unida, né, então todo domingo a gente está junto. E eu falei, olha, eu vou dar uma parada de sair um pouco por causa da minha imunidade, eu vou seguir a risca, eu vou ficar quietinho em casa. Mas se você... Aí parecia, na época da pandemia, a gente se falava muito por vídeo. Uhum. Em momento algum eu me senti sozinha nessa jornada. Então faz toda a diferença, seja quem for. Que bom. Que estiver do seu lado, te apoiando. Você encontra uma força que você não imagina que você tem. E é importante também citar que mesmo aquela paciente que não tem essa rede de apoio familiar que você tem, existem as ONGs, não? Sim. E as ONGs Sim. são formadas por mulheres que passaram por isso, cruzaram, né, e tiveram essa jornada que você teve e fazem toda essa rede de Esse apoio para essas acolhimento, pacientes, né? acolhimento. Nossa, Então é extremamente bem importante. importante. Nosso isso. trabalho das ONGs é assim sensacional. Eu mesmo tendo esse apoio todo, eu entrei em todas elas, porque assim, é aprendizado mesmo, né? Sempre tem algum alerta. Tem um monte de cartilha de receitas para você fazer durante o tratamento. Tudo isso foi muito útil. E você vê história de outras mulheres que estão passando pela mesma situação com você, e de repente existe uma situação que é desafiadora, que você não quer falar com o seu médico, você quer falar com quem está passando pelo mesmo... Então, assim, a gente se ajuda muito, troca muito, né? Também, né? Troca Cria uma comunidade, Eu lembro, assim, que eu fiquei numa felicidade quando chegou meu pacotinho em casa dos turbantes. Eu comprei turbantes lindos, maravilhosos, coloridos e maquiagem, né? Para passar aquela coisa gostosa, né? Sim. No final, eu não usei os turbantes.
porque eu gostei tanto de ter ficado careca, eu achei que ficou bonito, Eu combinava muito comigo. lembro. Então eu andava careca pra lá e pra cá, porque algumas pessoas falavam pra mim assim, nossa, você ficou com cara de roqueira e motociclista, e eu sou os dois. Exatamente Então, o que você é. Adorei. né? então eu acabei não usando, doei os meus turbantes, tudo, mas assim, essa rede de apoio das próprias pacientes e das ONGs também fazem muita diferença. Legal. E se você pudesse, então agora, para a gente dar aquela finalizada, se você pudesse falar com você mesma agora, sabendo tudo que você sabe, depois de tudo que você passou, e pudesse conversar com você naquele momento do diagnóstico, quando você teve o diagnóstico, o que você falaria para você mesmo que talvez faltou lá atrás alguém, né, chegar e conversar? Quando você processa tudo isso e que você enxerga que você é responsável pelo que você está vivendo, a primeira coisa é se perdoar. Então, assim, eu falando para mim, Cissa, Maria Cecília, eu te perdoo, porque você fez escolhas de alimentação, de hábitos de vida que chegaram, né, a uma patologia que te deu um chacoalhão. Opa, o câncer de mama tá aí. Agora, você nunca ficou alheia às coisas, você nunca deixa... Eu não sou da turma do deixa a vida me levar, né? Eu sou da turma que se responsabiliza, que vai atrás de mudar, né, o meu futuro, a minha história. Então, eu me perdoei e falei, a partir de agora, a história é outra. E aí fui, segui tudo certinho que os médicos falaram, não me arrependo, passei por isso, não foi fácil? Não foi fácil, não estou diminuindo a dor de ninguém, porque cada um sabe exatamente o que passou. Mas valeu muito a pena, por quê? O mais importante, eu amo viver. Então eu faço tudo para viver e outra, viver bem, né? Eu não quero também viver um mundo e viver mal, ficar em cima de uma cama, com péssima qualidade de vida. Então hoje não, eu prezo muito mais a qualidade de vida. Aline, eu acho que não Excelente. tinha como fechar melhor, não? Eu acho que começar esse nosso primeiro quadro do Contando a Minha História muito bem representados aqui. Quero agradecer muito a sua disponibilidade, por você não só topar vir aqui, mas se abrir tanto e contar a sua história, que é algo muito pessoal. Tenho certeza que vai ajudar muita mulher que às vezes está passando por isso, ou que está tendo um diagnóstico agora. Então, eu acho que vai ser, assim, nossa, muito, muito importante. Muito obrigada, viu? Adoramos agradeço. conversar com você hoje. E eu que Obrigado, agradeço, Maria doutora Aline, eu que agradeço, doutor Vilmar. Muito obrigado. Obrigada. E se você gostou dessa nossa conversa, desse novo quadro que a gente trouxe para vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo novo você ser alertado, deixa a curtida que ajuda muito a gente. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de temas ou quadro, deixa aqui para a gente ler e responder. Obrigado. Obrigada, Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.